apresentado várias vezes no teu altar. Que nessa noite não venha a ser diferente, que ele venha a ser canal de bênçãos, que ele venha falar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E que não só alcance a gente que está entre quatro paredes, mas que essa mensagem venha a ser levada como vento e semeada em corações o qual precisa de ouvir, necessita de ouvir essa palavra. Tome em tuas mãos a ministração. Que o Senhor possa, através dela, alcançar os nossos vizinhos, alcançar as pessoas que estarão assistindo. Meu Senhor, flua em nossos corações de uma forma diferente. E a tua igreja diz: amém. Cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Deus abençoe a todos. Pode se sentar, igreja. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 4. A partir do verso de número 35. Marcos 4, 35. Vamos se sentar, igreja. E vai dizer assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de ventos, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertando-no, disseram-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu ao vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Até aí. Amados e queridos irmãos, pretendo ser bem breve na palavra de hoje, mas eu amo pregar essa palavra, mas o que me chama a atenção nesta palavra é quando nós estamos no olho da tempestade. E qual é a lição que nós tiramos quando nós estamos em uma situação parecida com essas dos discípulos? Não que nós vamos estar dentro de um barco, mas no barco da vida, no barco da nossa vida, ao longo dos nossos anos, ao longo do nosso tempo, vamos passar por momentos de dificuldade, vamos passar por momentos aonde vamos passar por tempestade, vamos passar por prova, vamos passar por lutas. E a primeira coisa que eu quero trazer nesta noite é: a tempestade frequentemente vem no caminho da obediência. Como assim, pastor Tiago? Eu não entendi. O primeiro verso que nós lemos, Jesus ele vai fazer um convite
aos seus discípulos: passemos para o outro lado. A palavra vai dizer que quando Jesus ele está com a multidão e Jesus despede a multidão, a palavra vai dizer que já era de tarde, já era o dia avançado em horário, mas os seus discípulos não questionam ao mestre, dizendo: mestre, já é tarde, vamos descansar e amanhã cedo nós partiremos, amanhã cedo, no primeiro horário do dia, nós iremos. Você já parou para perceber que quando você começa a obedecer à vontade de Deus, começa a se levantar coisas em sua vida, e você para e pensa assim: quando eu estava no mundo, quando eu não estava obedecendo a ninguém, estava fazendo a vontade do diabo. Como assim, pastor Tiago? Quando a gente não segue a Deus, não segue o que a Bíblia fala, a gente está fazendo a vontade do inimigo. E eu lembro mais uma vez, um jovem, no dia que eu estava subindo um monte. O jovem para: o senhor é pastor, né? Tem pessoas dizendo: rapaz, agora que você virou crente, sua vida virou do avesso, perdeu o emprego, a mulher saiu de casa, sua vida está virada toda de cabeça para baixo. E ele dizendo, e as pessoas dizendo: quando você estava no mundo, você estava melhor do que você está agora. Você já parou para perceber que quando Jesus ele nos dá uma ordem para fazer algo, se levantam tempestades em nossas vidas por causa da obediência a Deus? Sabe para quê? Para que eu e você venha parar e não obedeça à vontade de Deus. Ou seja, o inimigo de nossas vidas, todas as vezes que Deus ele nos dá um comando para que nós venhamos fazer, o inimigo ele vai se levantar para que nós não conclua algo chamado obediência a Deus. Você pode parar e perceber que toda vez que Deus ele fala algo com você e você começa a obedecer, vem um dentro de casa, começa a se levantar, ou é vizinho, ou é um parente, ou até dentro da igreja mesmo. Um irmãozinho que deu a brecha, uma irmãzinha que deu a brecha, começa a se levantar. Para quê? Para que a gente não consiga obter o resultado final, que é o quê? Obedecer à vontade de Jesus. Então, igreja, quando nós estamos fazendo a vontade de Jesus, eu costumo dizer uma coisa: olha, não fique assustado quando não está acontecendo nada. Desculpe, eu vou reformular. Fique preocupado quando as águas estão tranquilas. Sabe? Quando você está vendo o mar todo sereno, você não está vendo as ondas, comece a botar suas antenas atentas. Por quê, pastor Tiago? Porque quando a gente vê, eu não estou dizendo que a gente vai passar uma vida toda vivendo tribulação. Vamos ter momentos sim de tranquilidade. Mas sabe, quando a gente vê muita tranquilidade, muita coisa parada, você não vê acontecendo nada, você não vê o diabo metendo o dedinho dele ali, você não vê um levante, você não vê nada. Alguma coisa está acontecendo, ou seja, será que verdadeiramente eu estou na direção da obediência a Deus? Você pode olhar todos os heróis da fé, da Bíblia, que obedeceram à vontade de Deus. Como foi a vida deles? Uma vida tranquila? Não, uma vida turbulenta. Perseguição. O apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos da história da Bíblia. Já começa o ministério dele sofrendo. Fica cego, 3 dias em jejum. Passa agora de perseguidor a ser perseguido.
Nós achamos lindo, eu acho lindo a história do apóstolo Paulo. Mas sabe como foi o final do apóstolo Paulo? Dentro de um poço, ele escreve suas últimas cartas dentro desse poço. E alguns historiadores dizem que o apóstolo Paulo só sai daquele poço para ser decapitado, para ser morto. E uma frase que o apóstolo Paulo ele diz: combati o bom combate e guardei a fé. Encerrei a carreira e guardei a fé. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, viver é Cristo e morrer é lucro. Ele está dizendo: olha, pode se levantar do que for, pode me matar. Sabe por quê? Você me matando, você vai estar fazendo um favor. Porque você vai estar me adiantando o meu lado para eu ir conhecer, para ir para os braços do Pai. Sabe? Então, nós como cristãos, a gente muitas vezes a gente fica revoltado da vida porque está passando por tribulação, está passando por levantes. Dê glória a Deus por isso. Porque a Bíblia vai dizer: em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Aí eu estava dando risada, hoje eu fui para a sede, tive a reunião com os pastores hoje. Aí vim por um lado que geralmente eu não venho. Eu digo: hoje eu vou descer, os cachorros aqui não vão correr atrás de mim. Desci por uma outra escada, besta eu. Tinha um cachorro no meio do caminho hoje me esperando. Fiquei parecendo aquela cena do filme. E lembra o filme aí que tem a cera e laranjinha? Que na hora que o menino vai pegar a galinha, Cidade de Deus. Não dava nem para correr. Ou enfrentava o cachorro, ou enfrentava, mas ele foi bonzinho, não me mordeu não. Igreja, e muitas vezes a gente ouve a voz de Deus para obedecer a Deus, e a gente fica preocupado com o que vai se levantar, com o que vai acontecer. Pare e pense. Jonas, ele recebe uma missão para profetizar sobre a vida de Nínive, aquele povo. Jonas simplesmente ele não quer obedecer à voz de Deus e decide comprar uma passagem e ir para distante do lugar onde Deus mandou. Aí o que é que Deus faz? Levanta também uma grande tempestade aonde Jonas está, para que Jonas ele acorde, ele desperte. Para quê? Para que Jonas volte a obedecer à vontade de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem tempestades que a gente está por causa da obediência a Deus, e tem tempestades que nós nos colocamos por causa da desobediência a Deus. E Deus permite para que eu e você entre, sabe, no centro da vontade de Deus. Aí Jonas, além de estar no meio da tribulação, cai, ainda passa 3 dias no ventre do peixe, que não é baleia, para poder Jonas fazer a vontade de Deus. Aí, o segundo tópico é: a tempestade muitas vezes faz parecer que Jesus ele não se importa com a gente. Como assim, pastor Tiago? Os discípulos, eles como marinheiros, como pescadores, primeiro eles vão tentar fazer o quê? Tentar resolver o problema. Como marinheiros, eles vendo que não conseguem resolver o problema, eles vão até Jesus e diz: mestre, o Senhor não se incomoda, o Senhor não se importa que pereçamos. Ou seja, muitas vezes nós estamos dentro
de uma situação, e a nossa oração muitas vezes é: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo não a perseguição? O Senhor não está vendo a calúnia não? O Senhor não está vendo não que é só o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo não que aquele incircunciso lá, aquele miserável, dá um bocado de apelido por irmão, para irmão, por vizinho? Aí eu sei que de vez em quando dá uma vontade de dar uma pedrada no vizinho, no irmão, dá um cascudo de sangue. Jesus, o Senhor não está vendo, Pai, o que estão fazendo comigo? Igreja, o próprio Jesus vai dizer: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus está dizendo: olha, não é porque vocês me aceitaram que vai ter um selo dizendo: ei, não mexa. Não, aí é que vai mexer mesmo. Ai, eu vou lhe dizer uma coisa: quando a gente aceita Jesus, nós viramos para-raio. Para-raio como, pastor? Parece uma coisa. É cristão, né? Aí começa a perturbação. Aí começa neguinho. Você quer ver uma coisa? Eu trabalhava no hotel e aí eu ficava. Sabe o que os colegas faziam? Uma Bíblia abençoada. Jesus ainda vai pegar ele. Mas eu por bem. Aí pegava o celular e fazia assim, abria o celular e botava. Geralmente era o quê? Mulher dançando ou alguma outra coisa. Eu pegava e fazia o quê? E saía. Ia para o último andar a orar. O que é que acontecia? Todo mundo resolvia ir para o último andar do hotel. Até o abençoado do meu gerente subia, passava por cima de mim, eu orava no meio da escada. Até um belo dia que ninguém mais subiu. Ele disse: Jesus, não deixa subir mais não. Igreja, nós parecemos os para-raios de problema quando aceitamos Jesus. A tal ponto de como esse jovem falou, que pessoas disseram a ele: olha, quando você estava no mundo, sua vida era melhor. Quantas vezes a gente estava no mundo, trabalho era mais fácil, dinheiro tinha de bocado. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente estreita o laço com Jesus, parece que tem determinados momentos que Jesus parece não, ele não nos esquece, mas tem determinados momentos que a gente ora, e a gente não ouve a voz de Jesus. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Jesus, ele está no barco. Pelo simples fato de Jesus estar dormindo, isso não significa que ele se ausentou da nossa vida. Sabe? O silêncio de Deus, isso não significa que Deus ele se retirou de junto de nós. Isso significa que o silêncio de Deus, muitas vezes, é Deus querendo ver como é que eu e você vamos nos portar. Como é que a gente vai se portar? Quando Deus ele se cala, quando Deus ele não nos responde no momento a qual que nós queremos que Deus responda. E muitas vezes, sabe o que é que eu aprendo com isso? É que quando Deus ele se cala, é para que a gente possa insistir um pouco mais, até que o próprio Deus ele resolva falar conosco. Como assim, pastor Tiago? Tem um ditado que diz que sou brasileiro e não desisto nunca, né? Mas muitas vezes a gente desiste sim. Desiste como, pastor Tiago? Estamos no meio da tempestade, no meio do furacão ali. Oramos e não vemos o trabalhar de Deus, não vemos Deus vir com um socorro e simplesmente paramos de orar. Desistimos de continuar buscando.
O Senhor me traz a memória, eu estava lendo mais cedo. Jairo, um chefe da sinagoga, ele sai e vai até Jesus, para que Jesus vá até a sua casa, fazer uma imposição de mãos sobre a sua filha. Só que no meio do percurso, há uma mulher, que a Bíblia não cita o nome, mas que interrompe a ida de Jesus até a casa de Jairo. Aí você está se perguntando, pastor, eu não estou entendendo ainda. Você vai entender agora. Só que no meio do caminho, quando Jesus ele faz o milagre da mulher do fluxo de sangue, e Jesus ele está indo com Jairo até a casa de Jairo, o que é que acontece? Vem um de lá para cá dizendo, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Sabe, no meio da tempestade, no meio do olho da tempestade ali, sempre vai surgir um para dizer, olha, não olhe mais não incomode mais a Jesus não, porque o sonho, o projeto já morreu. Deixa de lado, deixa quieto, ó, é vida que segue, vamos elaborar outros projetos. E talvez você esteja orando e isso não seja a vontade de Deus. Só que tem um negócio, Jesus ele segura na mão de Jairo e diz uma coisa. Aí você deve estar se perguntando, o pastor já mudou totalmente a vertente do que ele estava pregando. Mas eu sei que alguém vai pegar aqui e vai glorificar a Deus. Sabe o que é que Deus manda te dizer? Ele está pegando na sua mão hoje dizendo, não tem mais. Pastor, eu não entendi qual era o problema de Jairo naquele momento ali. Chegou a notícia de morte. E Jesus segura na mão de Jairo para dizer, olha, não temas. Por que, Jairo, não temas? Porque eu estou contigo. Olha, aquele que veio trazer a notícia não pode fazer nada, mas eu estou contigo, eu sou o dono da vida, sou o dono da morte. Eu posso fazer tudo, porque aonde eu chego, a morte ela tem que sair. Glória a ti, Senhor. O milagre tem que acontecer. O capeta tem que partir em retirada. Meu Deus. O problema tem que ser resolvido. Sim, Deus. Amém? Amém. O terceiro é, a tempestade nos revela o inimigo real. Aí eu já estou aqui contemplando quando eu falo isso. A tempestade revela o inimigo real. Alguns devem estar pensando, a tempestade revela o capeta. Não. O inimigo real das nossas vidas, muitas vezes, é a gente mesmo. Verdade, Senhor. Quando se levanta o problema, sabe o que é que acontece? Vem o medo, a falta de fé. Sabe? Vem a insegurança. Quando estamos no meio da tempestade, vem tudo isso. E agora? Senhor, eu vou lhe dizer uma coisa. Você pode viver os maiores milagres com Jesus. Mas na hora que se levanta uma tempestade, a gente esquece todos os milagres. A gente esquece que Jesus ressuscitou, que Jesus curou, que Jesus livrou da morte. Quando se levanta, a primeira coisa é dizer, cadê Deus agora? Cadê o Senhor? E eu lembro de uma cena do filme Jesus Não Está Morto, Deus Não Está Morto. Eu creio que a missionária Rosana vai se lembrar também. Que chega um determinado momento que o professor ele é ateu. Ele atua. E ele pega um ovinho, que é frágil, né? E aí manda o aluno
jogar, se Deus existe, que o aluno jogaria aquele ovo e o ovo não quebraria. Só que o aluno faz algo diferente, o aluno manda o professor jogar. Sabe o que acontece? O professor não joga, porque o professor agora ele começa a ter medo. Porque, rapaz, esse crente orou, daqui a pouco o ovo vira de borracha, ele vai jogar, o ovo não vai quebrar. Sabe o que acontece? No meio da tribulação, ao invés de nós termos uma segurança em Cristo, aí o vento está batendo, mas eu vou continuar crendo. Quando Jesus ele vem do monte, ele desce e os discípulos estão no meio do mar, e Pedro ele vê Jesus andar junto com seus companheiros, e Pedro tem uma atitude de dizer: mestre, se é o Senhor que eu vá ter contigo. Pedro ele começa bem andando sobre as águas, mas em um determinado momento Pedro começa a perceber o ambiente onde ele está, e Pedro começa a afundar. Igreja, nós temos muitas vezes a atitude de fé, de ir, de acreditar, Deus está comigo, Deus está no controle do negócio. Mas quando nós vemos a situação, nós vemos o vento, nós vemos sacudir, o que é que acontece? A gente começa a paralisar, nós damos lugar ao medo, nós damos lugar à falta de coragem, à falta de fé. Sabe, a nossa fé está minúscula. E passamos a não acreditar tanto assim que Deus ele pode operar. Eu vou falar algo aqui que vocês vão dar risada. Estou lembrando aqui. Uma certa vez a gente não morava aqui, a gente morava no Engenho Velho da Federação. E a gente pegou um ônibus aqui, esse ônibus é uma bênção, faz um arrudeio em Salvador até a gente chegar na Avenida Cardeal da Silva, que é o... como é? O Alto do Coqueirinho. Minha esposa é uma mulher de fé. O motorista estava dirigindo igual um louco. Doido. Ela já está rindo que ela lembrou da situação. Essa mulher tem uma atitude de fé, igreja. É engraçado, mas é uma atitude de fé. Ela disse: Senhor, olha, ele está dirigindo aí irresponsavelmente. Coloca um anjo aí nesse motor aí. Igreja, eu acho que Deus colocou uma miríade de anjo inteiro no motor. E chegou ali na reitoria, o ônibus quebrou, parou. A reitoria tinha que descer do ônibus e entrar em outro. Parou o ônibus. Veio dar pra gente. Ela com o bocão dentro do ônibus. Senhor, coloca um anjo aí. Eu sei que ela pediu um anjo para poder guardar, para a gente chegar em casa bem. Mas o anjo, eu creio que o anjo sentou no motor mesmo, parou o carro. Sabe? É num momento desse de perigo, ao invés de a gente se apegar ao Senhor, a gente deixa o medo tomar conta. A gente deixa a situação, sabe, a nossa fé ser engolida pelas ondas que vêm sobre as nossas vidas. E naquele momento, como o próprio Jesus ele vai dizer: porque são tímidos, ainda não tendes fé. Sabe quando Jesus faz essa pergunta? É Jesus dizendo: ei, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo prodígios, maravilhas, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, e ainda vocês estão se atribulando por causa do que está acontecendo. Quarto tópico para a gente ir embora. A tempestade nos leva a Jesus. Como assim, pastor Tiago? Quem aqui de nós, passando por um momento de tribulação,
A gente dobrou a oração e fez hora extra. Eu sou um dos que, em momentos de desespero, orei tanto, mais do que o necessário não, porque o necessário a gente precisa orar, mas querendo uma resposta de Deus, fazia mais do que Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Lembrava da situação, orava a Deus. Ficava com medo, orava a Deus. Batia o desespero, orava a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou dizer não, vou perguntar. Tem alguém aqui passando por um momento de tribulação, passando por um momento de levante, passando por um momento de dificuldade? Tem alguém aqui? Se não tiver, graças a Deus, amém. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós passamos por isso, é Jesus nos dando uma oportunidade, sabe de quê? De nós nos aproximarmos dele. Olha, eu vou lhe dizer, a mulher do fluxo de sangue, eu citei aqui mais cedo, a mulher do fluxo de sangue, ela passa 12 anos procurando um motivo, procurando algo para poder ser curada. Sabe, era a tribulação da vida dela. Mas quando ela ouve falar de Jesus, o que é que ela faz? Ela larga tudo e vai até Jesus, rompendo a multidão, rompendo o preconceito, rompendo tudo, para chegar até Jesus. A mulher cananeia, que tem a filha endemoniada dentro de casa, ela sai das regiões de Tiro e Sidom para ir até Jesus, porque ela ficou sabendo que Jesus estava passando naquele momento, e ela vai até Jesus. E o que eu acho mais incrível é que Jesus passa, ela vem gritando e Jesus não para. E aquela mulher, ela não desiste. Aquela mulher, ela continua gritando. Até o ponto de os discípulos dizer: mestre, atende essa louca aí, atende essa maluca aí que ela vem gritando aí. Manda ela vazar, manda ela embora. Só que aquela mulher, ela não para até ela conseguir se aproximar de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa prova, ou o que você está passando, ou se não estiver passando, ou pode passar, o pastor não está praguejando você não, sabe? Porque Jesus, ele disse que nós passaremos por tribulações, passaremos por dificuldades, mas quando vier a dificuldade, você sabe aonde é que você vai ter que se apegar? Você sabe aonde é que você vai ter que se lançar? O apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, revestidos de toda a armadura de Deus, para que no dia mau possais resistir contra as ciladas. Obrigado, irmão, está me ajudando a pregar. Contra as ciladas. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: ei, se preparem, porque vai chegar o dia mau. Ou seja, o dia mau vem para todo mundo. Seja pastor, seja o irmãozinho que fica na porta, seja o irmãozinho que passa água, seja o irmãozinho pirrento da igreja, vai vir para todo mundo. Ou seja, mas esteja preparado para que nesse dia, sabe, quando vier a luta, você está preparado, você está revestido. Ou seja, você vai ser atacado, pode ser até ferido, mas não destruído. Sabe por quê? O Senhor permite lutas acontecer em nossas vidas, muitas vezes para a gente não ficar acomodado, não ficar no nosso cantinho quieto. Pare para ver. Está tudo tranquilo. Aí começa
começam os insultos de lá. Aí você não é acostumado a orar no trabalho. Aí começa uma lutazinha dentro do trabalho. Daqui a pouco você se pega. Você está desenvolvendo o seu trabalho ali. Você se pega orando. Você se pega falando com o Pai. Aí tem um problema dentro de casa. Você já começa a estar lavando roupa. Daqui a pouco está chorando, está falando com Deus. Daqui a pouco larga tudo, já dobra o joelho, já começa a falar com o Pai. Igreja, Deus ele permite entrarmos em situações. Vou melhorar isso aqui. Tem dois tipos de tempestade em nossas vidas. Aquela que nós mesmos nos colocamos, aonde Deus diz, olha, foi você que decidiu entrar, eu não tenho nada a ver com isso. E aquelas que o próprio Deus ele permite para que você seja forjado, para que você seja lapidado, para que você seja moldado. E acima de tudo, para que eu e você aprenda a depender dele. Sabe o que é que eu entendo com essa passagem, com essa mensagem de hoje? É que Deus ele quer uma igreja dependente dele. É que Deus ele quer uma igreja, sabe, que viva na dependência de Deus. Ou seja, é uma igreja que viva debaixo da vontade de Deus. É uma igreja que viva ali, ó, Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Oramos o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas quando a vontade de Deus ele estabelece, aí eu volto para o primeiro tópico, obediência. A gente não obedece. Igreja, nós não estamos livres de viver momentos difíceis. Mas deixa eu lhe dizer, o momento difícil que você pode passar ou está passando não é para a vida toda. O momento que você está passando não é para a sua destruição, é para aprendizado, é para a gente confiar, é para a gente ter fé. Sabe por quê? Quando tudo isso passar, você vai ter história para contar, você vai ter testemunho, você vai ter o que dizer, o que Deus fez sobre a sua vida. Bem? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Né? Ele disse que eu seria bem breve. Eu quero orar pela sua vida. Eu ia pedir a missionária, mas ela está ali ligada com Deus.